Finalmente, os primeiros trailers do filme live action de Moana foram lançados. E agora sim, nós podemos analisar e ver exatamente o que a Disney fez diferente e o que ela fez parecido com relação ao filme de 2016. Por exemplo, de cara a gente pode ver que a primeira coisa diferente entre os dois filmes está logo no iniciozinho do filme, e é a idade da Moana quando ela interage com o oceano pela primeira vez. Isso porque no filme original, podemos ver que a nossa heroína era uma pequena bebezinha, que tinha no máximo uns 3 anos de vida e mal sabia falar. Dá até pra ver que ela usa uma espécie de fralda quando ela recolhe a concha na praia e a parte de cima dela está sem nada, o que é normal, já que ela é uma bebê. Porém, nas cenas e imagens liberadas pela Disney, podemos ver que a Moana do filme live action é claramente uma garota bem maior, com pelo menos uns 6 anos de idade. Além disso, ela usa um vestido polinésio completo e provavelmente pela idade, ela com certeza já sabe falar. Outra diferença que ficou bem nítida para os fãs do filme está nas transformações do Maui. No filme de 2016, quando o Maui se transforma em qualquer um dos animais, ele fica 100% com a aparência daquele animal no mundo real, exceto por um deles, o besouro. Porém, no filme de 2026, podemos ver que a animação em CGI será extremamente realista, deixando o Maui realmente com a aparência de um besouro de verdade, nessa forma sorrateira do semideus polinésio. Agora vamos falar da cena em que Moana caminha na praia ao lado da sua avó. Nela, a Disney fez uma pequena mudança que pouquíssimas pessoas notaram. Enquanto no filme de 2016 podemos ver que a Moana está do lado de fora do mar e a vovó Tala está do lado de dentro, usando a sua bengala para se locomover. No filme de 2026, podemos ver que as posições da neta e da avó se invertem, com a Moana ficando do lado onde fica o mar e a avó do lado contrário. E isso faz todo sentido, já que quanto mais próximo do mar, mais a areia afunda quando você anda nela. E mesmo com a bengala, a vovó da Tala poderia sofrer um acidente. Essa parte foi bem pensada pela Disney. Agora vamos falar da cena entre a Moana e o nosso segundo pet preferido da história, o Puá. No trailer, vemos que a Moana agarra o porquinho selvagem e o segura nos braços na beira da praia. Porém, no filme original, as coisas são um pouco diferentes, com a primeira vez que a princesa Motonui pega o suíno peludo nos braços, sendo embaixo d'água para ela o resgatar após o barco onde os dois estavam ter virado. O pequeno porquinho até fica traumatizado depois disso. Outra diferença entre os dois filmes, com 10 anos de diferença entre eles, acontece dentro da caverna, onde os antigos barcos estão guardados há anos. No filme em animação 2D de 2016, podemos ver que atrás da nossa protagonista estão tochas de fogo acesas. Porém, no que parece ser o mesmo momento do filme em live action, podemos notar que atrás da Moana não há nenhuma tocha, nem acesa, nem apagada. Também conseguimos perceber, ao analisar minuciosamente o trailer do live action, uma diferença sutil envolvendo o semideus Maui. Perceba que no filme que será lançado em breve, o futuro parceiro de viagem da Moana pega o barco que ela usou para chegar até a ilha onde ele estava exilado pela ponta da sua proa, mostrando que ele é realmente bem forte. Até mais forte que o Maui do filme de 2016, que consegue também realizar a façanha de levantar o barco da princesa Motonui com um único braço, porém fazendo isso pegando na parte de baixo do transporte marítimo feito de madeira. E a próxima diferença acontece logo na cena seguinte. Vemos que mesmo levantando o barco pela ponta da proa com um único braço, o Maui conversa tranquilamente com a Moana no filme de 2026. Porém, na animação de 10 anos atrás, assim que o semideus percebe a presença da Moana, ele toma um susto tão grande que acaba deixando cair o barco no chão, acreditando que havia esmagado a pobre garota com o barco como resultado do susto. E quando os dois personagens estão conversando, com a Moana tentando convencer o Mayu a devolver o coração da Te Fiti, junto com ela, podemos ver que as coisas não serão exatamente iguais. Na verdade, elas meio que se invertem, se compararmos com a diferença anterior. Isso porque se olharmos para a cena do primeiro filme da franquia da princesa Motonui, vamos ver que enquanto o semideus corrige a princesa quanto aos seus títulos e acha que ela na verdade quer um autógrafo dele, por ser um herói da humanidade, ele coloca dessa vez o barco suavemente no chão. Já na versão do terceiro filme da Moana, o primeiro em live action,
podemos ver que aí sim, o Maui coloca o barco no chão virado para o mar, de uma maneira bem mais brusca. Se chegou até aqui, faz o seguinte, clica no botão de inscrição, acho que merecemos. Além disso, outra coisa que muda é que ao corrigir a Moana, no filme de 2026, o Maui está com as mãos livres e gesticulando para a princesa, enquanto que no primeiro filme animado da Moana, ele faz isso enquanto segura o barco com um braço só. Sério, esse cara é muito forte, tanto no desenho como no live action. Ainda falando do semideus, notamos uma outra coisa que está diferente no design do personagem se compararmos com o primeiro filme de Moana, e essa mudança está localizada no colar que está pendurado no pescoço do Maui. Note que na versão em live action do deus Motonui, interpretada pelo famoso Dwayne Johnson, vemos que no centro do colar, naquela parte que fica localizada exatamente no meio do peito, há um dente de tubarão em formato triangular, evidenciando o exato meio do colar de ossos. Porém, na versão original criada para a animação de 10 anos atrás, vemos que também há um dente em formato triangular no mesmo colar. Porém, ele está mais à direita e não centralizado como na versão em live action. Em seu lugar, há uma espécie de garra centralizado no colar e ao lado dela o que parece ser um dente humano de um gigante. Uma das minhas coisas preferidas em Moana são as participações da tatuagem com vida própria do Maui na história. Sério, ela é muito divertida, mas, até mesmo nela, conseguimos encontrar algumas diferenças bem pequeninhas, mas que estão na nossa lista. Por exemplo, se você colocar as imagens lado a lado, vai perceber que na versão original do filme, no meio das pernas da tatuagem, não há nenhuma linha preta, enquanto que no novo filme essa linha preta foi acrescentada. Da mesma forma, se olhamos para a parte de cima, onde o mini Maui está segurando uma parte da tatuagem tribal do semideus, podemos perceber que na versão em live action, ela está completamente livre, sem nenhum adereço por cima dela. Já na versão animada, podemos ver não só que os ganchinhos da tatuagem tribal são menores, como eles estão parcialmente cobertos pelo dente que parece ser de tubarão. Já que estamos falando de acessórios usados pelos nossos protagonistas, também notamos algo bem peculiar na nossa querida Moana, interpretada pela Catherine Lagaia. Percebemos que ela está usando o colar dado pela vovó Tala, onde está armazenado o coração da Te Fiti. Porém, se você olhar bem, vai notar que as cores da parte de baixo dele são azul claro, estilo as cores do oceano, mesclado com algumas outras cores como bege e laranja, o que ficou bem legal. Porém, mesmo sendo legal, dá pra ver que ele ficou um pouco diferente do colar original utilizado pela Moana do filme de 2016, onde o colar possui basicamente a sua parte de cima na cor areia, e a parte de baixo é de um azul mais escuro, mesclado com tons de azul mais claro, para evidenciar os diferentes tons de azul do oceano. Agora vamos falar de uma das diferenças que está em uma das partes do filme que eu mais gosto, o mundo dos monstros. No trailer do filme live action, podemos notar que Maui e Moana encontram o acesso ao local onde o anzol do semideus está localizado em um ambiente cheio de plantas ao redor, incluindo até algumas árvores, indicando que eles estão no meio de uma floresta de verdade, o que com certeza não parece em nada com o portal para o mundo dos monstros do primeiro filme da princesa Motonui, onde a dupla precisa ir para o topo de uma montanha para conseguir acessar o mundo onde o equipamento do Maui está, e ali não há nenhum sinal de plantas e muito menos árvores. Ainda nesta parte do filme, podemos ver outro ponto um pouco diferente, e sim, ainda estamos falando do portão de entrada para o mundo dos monstros. Quando o Maui sopra o topo do monte, podemos ver o símbolo esculpido no portão de acesso, que remete aos desenhos polinésios reais, e é basicamente um rosto com olhos e boca. Mas note que esse rosto possui um formato arredondado. Porém, na versão em live action, percebemos que algumas coisas foram alteradas. Por exemplo, o formato do rosto não é 100% arredondado, possuindo um formato meio triangular. Além disso, se compararmos os dois rostos, vamos perceber que o do filme live action é repleto de dentes afiados, combinando muito mais com o contexto de ser um portal para um mundo repleto de perigos. Nessa, a Disney acertou em cheio no próximo filme. Ficou bem legal. E para finalizar a nossa lista, temos a impressionante cena criada com computação gráfica, onde vemos o Tamatoa, aquele caranguejo gigante obcecado por outro, se virando para surpreender ou derrotar o Maui, não fica claro pelo corte do trailer, mas vemos que o Maui está de costas para quem vê o filme e podemos ver claramente o Tamatoa. E se você assistir o embate completo entre os dois, vai perceber que não há uma cena assim na luta entre os dois, o que significa que o filme em live action terá algumas cenas que não existem no filme original, o que pode ser algo muito bom e pode acabar deixando o filme ainda mais legal e emocionante. Se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, mas estamos deixando 2 vídeos muito legais para você continuar com a gente aqui no canal. Clica e se divirta. Valeu!